E se nós, mineiros, decidíssemos fundar um país só nosso, uma verdadeira república do pão de queijo? A galera aqui é bem de boa, adora uma prosa, tá sempre disposta a ajudar o vizinho e, claro, temos a melhor culinária de todas. Mesa farta e comfort food para todo lado. A gente deixaria de fazer parte do Brasil, mas pelo menos escaparíamos desse desgoverno de agora. Será que dá para fazer isso? Será que alguém já tentou? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Ah, aproveita e pega também o pão de queijo. Bom, a notícia ruim é que isso é proibido. Nenhum estado brasileiro pode decidir não fazer mais parte do Brasil. Hoje, o nosso país é uma república federativa. República porque é o povo que elege os seus representantes. E federação é porque somos uma união de mini partes autônomas do território. Ou seja, o Brasil é a soma de todos os 26 estados e do Distrito Federal e cada um dos mais de 5.000 municípios. Eles são unidos pelo que a gente chama de pacto federativo e existe uma regra na nossa Constituição que determina que nenhuma dessas partes do território pode querer se separar, pode querer ser independente. A boa notícia é que o nosso estado de Minas Gerais foi o pioneiro no pensamento republicano no país. Foi Minas quem primeiro se movimentou para sair do domínio de Portugal e, consequentemente, da monarquia. Foi Minas que pensou em escolher os seus representantes não por sucessão hereditária, mas por uma forma de escolha que envolve somente as pessoas que moram naquele território. Eu estou falando da Inconfidência Mineira. Eu estou falando de Tiradentes, um dos heróis nacionais. Inconfidência significa traição, deslealdade com o Estado. E Minas Gerais quis trair a coroa lá nos anos de 1780 e poucos. A ideia era que o Estado deixasse de fazer parte do Brasil e se tornasse um Estado único, separado. O que motivou essa inconfidência, na verdade, é uma coisa bastante atual, é uma revolta bastante atual. Eles estavam pagando impostos demais para a coroa. Naquela época, de todo o ouro e metais preciosos que eram extraídos do território, 1/5, 20%, deveria ser entregue para a monarquia. Os brasileiros achavam tão absurdo esse imposto que o apelidaram de Quinto dos Infernos. Ao contrário do que as pessoas daquela época pensavam, o ouro, que não era infinito, começou a mostrar traços de seu esgotamento. Já não se conseguia extrair tanto ouro quanto antes e a arrecadação dos impostos começou a cair. Mas como Dom João achava que as reservas minerais eram infinitas, ele atribuiu essa queda na arrecadação a uma sonegação de impostos pelos mineiros, o que também acontecia. E decidiu mudar a forma de cobrança dos impostos, instituindo a captação, que era ainda mais onerosa para o povo. Minas Gerais deveria pagar 100 arrobas de ouro por ano para a coroa. E até 1776 foi possível pagar esse valor. Acontece que o ouro estava mesmo acabando, mas nenhum governo gosta de ver a sua arrecadação diminuindo, né? A partir daí é que a situação entre a coroa e o estado de Minas Gerais ficou complicada. Como Minas não estava conseguindo pagar espontaneamente as 100 arrobas, a coroa passou a dizer que decretaria a derrama, que é uma forma de cobrança forçada desse imposto que foi ficando para trás. Foi esse o estopim para a Inconfidência Mineira, para a traição de Minas em relação à coroa. Minas Gerais queria se tornar um país e, claro, manter suas riquezas sob seu controle, manter suas riquezas para o seu povo. Aliás, uma curiosidade, foi na época da Inconfidência Mineira que surgiu a bandeira que até hoje é a bandeira do nosso estado, aquela que está escrito Libertas quae será tamen, que significa liberdade ainda que tardia. Um pensamento que tem tudo a ver com aquela época de liberdades republicanas. Os inconfidentes pretendiam decretar a independência de Minas no mesmo momento em que a coroa decretasse a derrama, mas acabou que esse plano não foi para frente. Acontece que um devedor que fazia parte do movimento resolveu delatar todo mundo em troca do perdão de suas dívidas. Aí, a delação premiada já naquela época. A gente está falando de Joaquim Silvério dos Reis. Após a delação, os inconfidentes foram julgados e condenados. Alguns foram exilados, mandados para viver em colônias portuguesas na África,
e um único inconfidente foi morto. Esse tinha orgulho de dizer que fez parte do movimento e que defendia ideais republicanos. E como ele era o único ali que não tinha tanta influência na elite, acabou sendo enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. A Inconfidência Mineira foi um movimento da elite econômica e intelectual de Minas. Era uma briga de gente grande que acabou sendo vencida por quem tinha mais poder entre os poderosos. E durante a época da colônia, muito pouco se falou sobre esse movimento. Ele só ganhou repercussão com a proclamação da República do Brasil, no caso. E por quê? Como a proclamação da República foi, na verdade, um golpe militar contra a coroa, os próprios militares buscaram dar mais legitimidade a esse ato, encontrando um herói nacional. E quem melhor que Tiradentes, um ex-militar, ele era alferes, que é um cargo que hoje corresponderia ao de segundo tenente do Exército. Quem melhor que ele, que defendia o princípio republicano. E assim foi criado o nosso herói, retratado como um Jesus crucificado e símbolo da República Brasileira. Toda essa história que eu contei para vocês começou lá em Vila Rica, nas nossas Minas Gerais. Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto. E é por Ouro Preto que eu resolvi trazer esse tema hoje no nosso vídeo. Nos casarões de Ouro Preto, dessa cidade que sediou esse movimento separatista, as pessoas se juntavam para conversar sobre os ideais republicanos. A cidade de Ouro Preto é história viva, é cultura. A gente preserva a história porque ela nos ensina e também porque ela representa quem nós somos. E é por isso que acidentes como o que aconteceu essa semana, que um deslizamento de terra trouxe abaixo um desses casarões históricos, devem ser evitados. O Estado possui vários instrumentos que permitem proteger um patrimônio histórico e cultural. E a proteção do nosso patrimônio histórico é incumbência de cada uma das partes que formam o Brasil, os estados, os municípios e o Distrito Federal, e também de todos eles juntos, a União. O que teria acontecido se essa Inconfidência Mineira tivesse tido sucesso? Se Minas realmente tivesse conseguido se tornar um país independente? Será que existe espaço para que um movimento separatista aconteça na conjuntura atual? Eu falei para vocês que a Constituição proíbe, mas até quando a gente vai conseguir sustentar essa Constituição vigorando? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos mineiros e ativa o sininho para você ficar sabendo quando eu subir um novo vídeo aqui.